Salmo 42. Eu esqueci de alguma informação aí, né? Se eu esqueci, os irmãos também esqueceu, né? Tá certo? Isso, sexta-feira não tem vigília, tá, irmãos? Obrigado, Deus. Sexta-feira, então, não temos vigília, certo? Salmos 40. Se você der pelo menos um aleluia e tiver guardado, eu sei que você achou, viu, irmão? Oh, sobrou um ainda aí, ó. Glória a Deus. Salmo 42. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e de como passava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso de número 8. Contudo o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, a uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te ouvistes a mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Se assente no seu lugar em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta ainda em Salmos 42. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Teu nome. Nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos dê um coração faminto, um coração sedento. Que hoje o Senhor fale conosco através da Tua palavra. O Senhor nos encha, o Senhor nos sacie do Teu alimento, nos sacie com os Teus rios, ó Pai. E que nós possamos sair desse lugar, transbordando do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Salmos 42, os salmos dos famintos pelo Senhor. Amém? Fala para o seu irmão: você é faminto por Deus? Se ele nem respondeu, irmão, a situação está precária, né? Deve estar difícil. Irmãos, o salmista aqui, ele começa a falar a respeito da corça. A corça, que é um animal que vive no deserto. Ele diz que, assim como a corça suspira pelas águas, assim é ele, com sede pelo Senhor. E às vezes, se eu perguntasse assim para você: você tem sede de Deus? Talvez a sua resposta pronta seria sim. Talvez a sua resposta que você já trouxe com você é sim. Mas será que realmente eu e você temos fome e temos sede pelo Senhor? Ou será que a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor, ela sequer existe? O salmista, ele fala que ele morre de sede do Senhor. Assim como a corça desesperada pelas correntes das águas, assim é ele desesperado pelo Senhor. Assim
deve ser eu e deve ser você desesperado pelo Senhor. Eu lembro um culto a qual eu estava e o pastor estava fazendo uma oração, e a oração que ele fez marcou muito minha vida. E ele estava orando da seguinte forma, ele orando assim: você que tem fome de Deus, comece a orar. E o pessoal começou a orar, e depois ele falou: e você que não tem fome de Deus, peça para ter. Eu falei: é verdade, tem gente que não tem fome de Deus, e talvez eu nesse culto não tenho fome nenhuma de Deus. E a minha oração naquele culto era a seguinte, falando: Deus, eu quero ter fome do Senhor, eu quero ter sede de Ti. E não basta, irmão, uma vida religiosa somente nos trazer a igreja, nos trazer um culto, nos trazer uma religião, uma liturgia religiosa, se eu não tenho realmente sede do Senhor, se eu não tenho realmente fome pelas coisas de Deus, fome pelas coisas espirituais, fome pelas coisas do alto. Às vezes a nossa fome, ela existe. Eu venho no culto, me sacio, me encho de Deus, só que eu vou para casa e acabou. Eu passo a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vou querer buscar Deus de novo no domingo. Mas a Corsa, ela é desesperada, e não só desesperada, mas ela é insaciável. E é assim que nós devemos ser: insaciável pelas coisas de Deus, insaciável em buscar o Senhor. E não só aqui numa reunião, irmãos. Eu falo algo para você que está aqui nessa noite. Se você busca o Senhor só de quarta, só de domingo, você não sobreviverá espiritualmente. A sua vida espiritual, ela vai se basear lá no seu quarto, onde você fecha a sua porta. Aqui é a reunião dos irmãos, a reunião dos santos. Aqui nós nos reunimos juntos para buscar o Senhor. Mas você mede a sua sede, a sua fome, é quando você não está aqui. É quando você não vem para a reunião do culto. É quando você está na sua casa, na segunda-feira, na terça-feira. É os dias que você não tem a sua célula. É aí onde você vai medir a sede que você tem pelo Senhor. E algo que você deve observar em você e no seu coração é como eu fiz no dia que o pastor fez aquela oração. Será que eu tenho sede do Senhor? Ou silêncio na igreja também. E às vezes há em nós essa falta de sede pelo Senhor. Há uma falta de fome pelas coisas de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Quando você vem para a igreja, já porque alguém fala: irmão, você tem que ir, a situação para você já está complicada. Quando alguém fala para você: irmão, você precisa orar. Quando alguém tem que falar assim para você: você precisa ler a palavra de Deus, a situação para você já está complicada. Porque quando eu tenho sede do Senhor, ninguém vai precisar falar para mim: ó, eu preciso ir para a igreja, ô irmão, você precisa buscar Deus. Não, olha aqui, eu preciso disso. Não há nada mais necessário do que água para sobreviver. A gente sobrevive sem muita coisa, viu, irmão? Mas sem água a gente não sobrevive. É verdade. A gente precisa de água para sobreviver, porque senão complica muito a nossa vida. E os bons entendedores já sabem o que eu estou falando. A gente precisa de água para sobreviver. E alguns simplesmente estão secos, áridos. É como uma terra seca, irmãos. Essa terra seca que é em você, ela clama pelo Senhor. Essa terra, ela clama pelas coisas de Deus. O que acontece é que muitas vezes o meu coração, o meu espírito está se enchendo de outras coisas. Ele tem se saciado em outras coisas. Mas Deus quer fazer de você um homem e uma mulher sedento pelo Senhor. Talvez você já foi mais sedento por Deus. E você vai entender bem do que eu estou falando. Às vezes você chegava na sua casa e você orava por diversas vezes, e muitas vezes ao dia, e por um longo tempo.
ou pegava a sua Bíblia para ler, para se alimentar. E o que acontece é que depois a Bíblia foi ficando na estante, e a rede social foi tomando muito meu tempo, e a vida com Deus, olha aqui, acabou. Irmão, se você não perceber a necessidade que você tem de Deus, assim como alguém sem água morre, você sem Deus vai ser da mesma forma. Ninguém vive sem água. Assim também como ninguém vive sem buscar Deus, sem receber de Deus. Irmãos, olha aqui, Deus é tudo que nós temos. Aleluia. E é um clamor no meu coração a isso. Sabe, nós estamos preparando nosso coração para esse dia que é o sábado, que nós programamos durante um ano, que é sempre a nossa conferência. Mas algumas pessoas só não vão, e algumas, além de não ir, há diversos motivos, ou que trabalham, ou diversas coisas, mas alguns vão. Mas vão às vezes para dar aquela média. Eu vou ir, irmão. Vá, porque você tem sede de Deus. Vem para cá, para a igreja, porque você tem sede de Deus. Busque a Deus, porque você tem sede de Deus. Não busque o Senhor assim, desleixadamente ou de qualquer forma, mas nós devemos buscar o Senhor, porque dele nós precisamos. E sem Ele, nós não vivemos, nós não sobreviveremos. E é nessa hora que nós buscamos ao Senhor e buscamos mais de Deus. Para quê? Simplesmente porque nós precisamos dele. Nós necessitamos do Senhor. E quando nós não buscamos, isso nos gera problema. Isso nos gera complicações. Diga para o seu irmão assim, ó, tenha sede de Deus, meu irmão. Tenha fome pelo Senhor. E eu quero falar hoje 3 coisas que nós devemos fazer para que nós possamos ter mais fome e mais sede de Deus. Um dia eu perguntei para um rapaz, eu perguntei assim para ele, você tem fome de Deus? Ele falou sim, e eu com toda a sinceridade dele no meu coração, é mentira, você não tem fome de Deus, você não tem sede. Eu falei assim de coração, irmão, porque eu fui exortar ele, eu disse, você não tem fome, irmão, e não tem sede também. Não, eu tenho, irmão. Você não gosta das coisas de Deus, você não gosta de buscar Deus, você não gosta de nada que tem Deus, irmão. Quando você fala que você tem sede de Deus, você não tem. Aí o irmão, ele percebe que ele realmente, ele não tem sede de Deus. E o intuito, o maior problema, irmão, não é você só não ter sede de Deus, mas é você não perceber isso e viver a sua vida desse jeito, sem perceber que você está morrendo espiritualmente, e que busca Deus por mera obrigação, e não porque ama ao Senhor, e não porque quer beber de Deus e se saciar dele. Então quando você pega aquele copo de água gelada, você fala, que delícia. Irmão, é quando nós estamos na presença de Deus, e quando nós nos enchemos do Senhor, isso é bom demais. É bom desfrutar do Senhor, desfrutar da presença de Deus. E isso para nós não é uma mera obrigação, mas é porque nós amamos a isso, porque nós desejamos isso. E a primeira coisa que precisamos fazer, irmãos, para que possamos ter mais fome, mais sede de Deus, é buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu quero que você pegue sua Bíblia e abra ela comigo lá em Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. Quero ler com vocês o versículo de número 13. 29, 13. A palavra de Deus, irmão, a Bíblia num todo, a lei, os livros da lei, os livros dos profetas, é Deus falando conosco,
Mas esses salmos a qual nós lemos aqui, não é só Deus falando conosco, mas é nós falando com Ele. São orações. E aqui, Jeremias, no capítulo 29, no versículo de número 13, quero ler a partir do 12, irmãos. Vamos ler a partir do 12. 29, 12. A palavra de Deus diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E para que nós possamos ter sede e ter fome de Deus, nós conseguimos isso buscando a Deus. E às vezes, olha aqui, você está esperando cair algo do céu para você sentir fome de Deus. Você está esperando cair algo do céu para ter sede do Senhor. Isso não vai acontecer. Mas quando você se decidir e falar: eu buscarei mais do Senhor, eu invocarei o nome de Deus, passarei a invocar o nome dEle, clamarei a Ele e Ele vai me ouvir. Agora, algumas pessoas falam: eu estou sem vontade de orar. Olha aqui, essa vontade não vai chegar. O nosso coração se inclina para aquilo que é mal, para aquilo que é mundano, e nós devemos buscar nos inclinar ao Senhor. E você está esperando algo acontecer para que você ame o Senhor de todo o coração. Isso não vai acontecer. Eu preciso decidir no meu coração: eu buscarei ao Senhor de todo o meu coração. E a Bíblia é enfática nisso, irmão. Não disse que nós devemos buscar o Senhor, mas buscar Ele de todo o nosso coração. E isso para nós é um grande desafio, porque o nosso coração concorre com tudo, com as tentações, com o mundo, com tudo, os desejos carnais. E o nosso coração está concorrendo com essas coisas, mas o Senhor fala que nós o encontraremos sim, quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Não é buscar de qualquer jeito, irmão. Não é buscar quando eu estou com vontade. Não é buscar quando eu estou afim. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu quero buscar Deus. Irmão, Jesus não tem que ser um algo que você busca quando você quer. Eu estou querendo buscar Jesus hoje eu vou lá. Irmão, você não entendeu. Você necessita de Cristo. Você precisa do Senhor e colocar na sua mente que Ele não é algo que eu busco só nos finais de semana, que não é algo que eu busco só nos cultos, mas é algo que eu busco diariamente. É na minha casa, é no meu quarto. E você precisa despertar o seu coração, a sua vida, para que seja gerado dentro de você novamente uma sede por Deus, uma sede pelas coisas de Deus, sede pelas coisas do alto. Isso tudo aqui vai acabar, irmão. Esse prédio aqui vai ficar lindo, irmão, mas vai ficar tudo aqui, irmão. Para quê? A sua casa pode estar em reforma também, vai ficar linda, e meio aí. Eu quero Deus, irmão. Eu quero buscar Deus, as coisas de Deus, desesperadamente, até que Ele venha e me sacie, até que eu transborde dEle e não queira mais nada a não ser o Senhor. E eu não posso querer Ele e dizer que eu tenho sede dEle e buscar Ele de qualquer jeito, porque isso é mentira. Isso é um engano que muitas vezes você tem contra você mesmo. E às vezes a sinceridade vai cair bem em você. A sinceridade vai vestir bem em você, em falar: eu não tenho fome nem sede de Deus, mas eu quero ter. Eu não tenho, mas eu quero ter. E quando nós percebemos a falta de vontade de querer o Senhor, isso é um primeiro passo
para perceber que eu preciso de Deus. Para que você tenha sede, irmão, você tem sede quando você busca a Ele. Quando você voltar a começar a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar, isso vai gerar em você fome por Deus. Isso vai gerar em você sede de Deus. Quando você pegar a palavra de Deus e começar a ler a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia sim é interessante, que a Bíblia sim fala conosco, que a Bíblia nos edifica. Mas quando? Quando pegar ela, irmão. Não espera que não vai cair do céu essa fome que você espera, esse desejo que você espera de Deus. Mas quando eu falar assim, eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. E se eu preciso buscar Ele de todo o meu coração, algumas coisas terão que sair de dentro desse coração. E o que você precisa tirar que está aí dentro, irmão? O que está concorrendo com Deus? Sabe aquelas criancinhas que antes de almoçar quer comer aquele biscoito, quer comer aquele salgadinho, aí na hora do almoço não quer comer comida de verdade, mas ela se sente o quê? Saciada. Sustentada? Não, mas saciada ela se sente. E às vezes é o que acontece com você. O seu coração já está cheio de coisas que está preenchendo você, que está saciando você. Irmão, depois que você assiste 5 horas de televisão, você não tem prazer nenhum em pegar a palavra de Deus para ler. Já está cheio. Olha aqui, você pode estar saciado, porém você não vai estar sustentado. O que te sustenta, irmão, é Cristo. E às vezes o que você tem feito é trocar o Senhor e as coisas de Deus por besteira, por coisas fúteis. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Como pode nós, um povo como somos, sabe que muitas vezes desprezamos a reunião do culto, desprezamos a célula, desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a oração, desprezamos o próprio Deus, para nada. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. A palavra de Deus diz em Salmo 107, se você for bem rapidinho, eu deixo você ler comigo. Salmo 107, no versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: pois dessedentou a alma secciosa e fartou de bens a alma faminta. Dessedentou matou a sede, pois Deus matou a sede secciosa. Deus matou a sede, olha aqui, de quem tem sede. Deus mata a sede de quem tem sede. Deus vai dar alimento para a alma que está faminta. Por isso que nos encontros com Deus, irmão, quando nós vamos orar lá no enchimento do Espírito, eu falo com os líderes, eles em treinamento que estão orando, eu falo, irmão, só ora por quem está orando. Porque se o camarada não está pedindo para ser cheio de Deus, por que você vai orar pela vida dele? Ele não quer. Irmão, se você tem sede de Deus, Ele vai saciar você. Se você tem fome de Deus, Ele vai alimentar você. Agora, se você não tem nem sede, nem fome de Deus, você está querendo o quê? Você está buscando o quê? Você está esperando encontrar o quê? Você não vai encontrar nada. Você não vai ser saciado pelo Altíssimo. Os rios do Senhor não vão submergir você. Você não vai ser cheio do Senhor se você não tem sede de Deus. Se você não tem fome de se alimentar pelo Senhor, você não vai ser saciado por Ele. Agora,
Aquele que tem fome, irmão, aquele que tem sede, pode esperar algo. Ele vai saciar a sua vida. Você entendeu o que eu falei, né? Para você que tem sede e para você que tem fome, você vai ser saciado. Você vai. Segunda coisa, para que eu possa ter mais fome e ter mais sede de Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora lá em Salmo, no capítulo de número 16. Salmos 16. A palavra de Deus diz assim: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, o quê? Não serei. Vou tentar mais uma vez. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A primeira coisa, eu devo buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou buscar Ele com toda a minha força, com todo o meu vigor, com tudo aquilo que é em mim. Como se eu fosse um cara perdido no deserto, morrendo de sede, e eu vejo um oásis cheio de água para eu tomar. E quando eu vejo aquilo, eu vou desesperado buscar. Isso é buscar o Senhor desesperadamente. Como aquele que está morrendo de sede. Eu preciso ser saciado. Eu preciso de Deus. Antes que eu me desfaleça aqui, antes que eu morra nesse lugar, eu preciso que Ele venha me saciar. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. E a segunda coisa é ter um tempo de devocional com Deus. É falar como salmista: eu tenho o Senhor na minha presença. O tempo de devocional, irmão, é tudo aquilo que você não faz com os irmãos. Você ora aqui na igreja? Ok. Você ora na vigília? Ok. Você ora na sua célula? Ok. Agora, o seu devocional é o que você faz fora isso. E a pergunta é: acontece? E o devocional é o que vai fazer com que dentro do meu quarto, na minha casa, eu a sós com Deus, venha gerar em mim fome por Deus, venha gerar em mim sede do Senhor. Agora, diversas pessoas desarmaram a tenda do encontro com Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo, no capítulo 33, diz que Moisés se encontrava sempre com o Senhor. Ele pegava a sua tenda, ia fora do arraial e ele armava aquela tenda. Ele diz que quando ele entrava na tenda, a coluna descia. Irmão, ele não estava esperando a coluna descer para ele entrar lá na tenda, porque não é assim que funciona. A coluna da glória vem, a presença de Deus vem, o Espírito Santo de Deus nos enche. Não é quando a coluna vem e fala: tem muita glória, agora eu vou lá. Não é assim, irmão. Eu vou entrar naquela tenda, a glória de Deus vem. Eu vou armar minha tenda e a glória do Senhor vem. Ele disse que Moisés falava com o Senhor como um fala com seu amigo. Você tem noção do que é isso, irmão? Como quem fala com seu amigo, como quem senta e conversa. E é o que acontecia quando ele entrava naquele quarto. Eu não estou chamando você para ter uma vida religiosa simplesmente. O pastor está falando que eu tenho que orar, agora eu vou entrar no quarto e vou orar. Irmão, mas é encontrar nisso prazer. É encontrar nisso deleite. É ver o quanto isso é prazeroso. É ver o quanto isso nos enche, edifica a nossa vida e enche a nossa alma.
e ver o quanto nós precisamos disso. O quanto nós necessitamos disso. Para isso, eu tenho que armar minha tenda. Eu tenho que entrar lá dentro. E a coluna vem. Abra sua Bíblia comigo agora lá em Josué, no capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Amém. Só numa introdução desse versículo, para não ter que ler tudo, o Senhor prometeu uma grande conquista para o povo de Deus. Falou: eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Vocês vão receber grandes coisas. Vocês vão desfrutar de muitas coisas. Só que aí o povo percebeu que a terra já estava habitada, percebeu que teria que atravessar o rio Jordão. E Josué falou: vamos conquistar essa terra, porque o Senhor nos entregou. E aqui no capítulo 3, fala que antes deles atravessar agora o Jordão, no versículo 5, Josué diz assim ao povo: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele reúne todo o povo e ele diz assim ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no nosso meio. Uma maravilha no meio de vós. Eu creio, irmãos, que essa conferência pode sim ser um divisor de água nas nossas vidas. Eu creio que pode ser um divisor de águas na sua vida, na minha vida. Eu creio nisso, irmãos. Agora Josué disse ao povo, fala assim: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Terceira coisa, irmãos, para que nós possamos ter sede e fome pelas coisas de Deus, é nos santificando. Eu não posso me encher, me entulhar de pecado e falar assim: eu estou morrendo de vontade de buscar Deus. Não, sabe quando você está fazendo aqueles pecados cabeludos que dá para fazer trancinha? Você fica pensando: como eu quero buscar Deus. Você fica pensando nessas coisas? Quem pensa, irmão? Sabe por quê? O pecado traz separação entre nós e Deus, nos distancia do Senhor. O nosso coração vai para longe de Deus, assim longe. E nós começamos a afastar o nosso coração de Deus e das coisas de Deus. E quando nós começamos a nos santificar, nós começamos a nos achegar às coisas de Deus. Não que o Senhor nos ame menos, não é isso que eu estou falando. Mas para que o rio de Deus flua, ele não pode estar entulhado. Para que o mover de Deus venha, o rio tem que estar livre. Não posso entulhar ele de coisas, porque senão o rio não flui da mesma forma. Agora, para que a presença de Deus venha sobre você, encha você, flua através de você, irmão, santifique-se. E não só porque tem conferência, viu, irmão? É porque você é cristão mesmo. Mas em especial isso para nós. Quero receber muito de Deus. Puxa, vou fazer um jejum. Puxa, eu quero orar. Eu vou me santificar, eu vou me consagrar. Por quê? Eu quero mais de Deus. Eu quero receber mais do Senhor. Eu quero que isso para mim seja algo inesquecível. Isso venha marcar a minha vida. Que eu me lembre desse dia 29/7/2017 pro resto da minha vida. E esse dia venha me marcar. Venha ser algo especial. Só não mais um sábado. Só não mais uma conferência. Mas que isso para mim venha ser um memorial. Eu venha lembrar desse dia durante a minha vida. O quanto eu recebi do Senhor. Mas para isso, irmão, olha aqui.
Santifique-se. Se separe. Se consagre. A palavra de Deus diz, em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá Deus, irmão. Quantos aqui quer ver a Deus? Aleluia! Quantos quer se santificar? Aí você me complica, né, pastor? Hein? Irmão, não diz que você quer Deus se você não quer se santificar. Não diga que você quer Deus se você não tem sede. Peça a Ele: Deus, eu quero ter sede do Senhor. Um dia eu orei isso, irmãos, isso muda a minha vida. A questão não é só você falar disso nenhuma, mas peça a Ele. Eu quero ser um homem sedento pelo Senhor. Você, irmã, diga: eu quero ser uma mulher faminta pelas coisas de Deus. Para isso, se consagre. Se separe. E aquele povo lá no Salmos 42, eles estavam no exílio. Por isso que ele dizia: ah, como eu me lembro. Sabe quando que ele percebeu quanto aquilo era tão especial para ele? Quando ele estava no exílio, longe lá do templo, onde ele não podia buscar Deus, não podia adorar o Senhor, lá no templo, que é onde o pessoal adorava o Senhor. Ah, Senhor, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. E diz que o povo chegava a ele e falava assim: onde está seu Deus? O povo vendo no exílio, sendo escravizado, escrachado, e o povo fala: onde está o seu Deus? E a oração do salmista era uma oração para a alma dele. E ele falava assim com a alma dele: por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não sei como você chegou aqui, irmão, mas uma coisa eu falo para você: peça a Deus. Das duas, uma: ó Deus, me sacie, ou Deus, me dê sede. A sua oração aqui tem que ser duas: ou uma ou outra. Deus, me dê sede do Senhor. Oh Deus, me sacia. Sacia essa sede que está na minha alma. Sacia essa sede que eu carrego dentro de mim. Eu quero ser saciado pelo Senhor. Sou faminto pelo Senhor. E eu quero que hoje o Senhor encha a minha vida. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. E o salmista, amando as coisas do Senhor, ele dizia: ó Senhor, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele faz uma pergunta: quando irei? Me verei perante a face do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. E que a sua oração, ela venha ser essa: Senhor, eu tenho sede. Sacia minha alma. Sacia o meu coração. Sacia-me do Senhor, ó Deus. E se você não tem sede, meu irmão, peça a Ele, fala: Senhor, faz-me sedento pelo Senhor.